ansiedade. O que ocasiona a questão da ansiedade? É o medo? É a ansiedade? É o que acontece para chegar a um ponto de a pessoa não conseguir mais se equilibrar, né? De perder a estribeira mesmo, e é o que nós estamos mais vendo hoje em dia, a questão da crise da ansiedade, né? O que você pode falar a respeito disso? A ansiedade, ela é multifatorial. Não existe algo, isso aqui causa ansiedade, é algo multifatorial. E quando veio a pandemia, ela, digamos assim, potencializou mais. O Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, né, que é a agência pan-americana que cuida da saúde também, o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. O brasileiro é considerado o povo mais ansioso do mundo. Agora você diz, mas por que esse fator? Porque nós vivemos, né, um país que não é um país estável. Nós vivemos um país que não tem uma estabilidade política, econômica, e isso tudo vai criando no ser humano esse medo, né, esse medo. E até onde a ansiedade ela é benéfica, porque se fala muito da ansiedade e coloca sempre a ansiedade como o vilão, como, digamos assim, aquilo que mata, mas o ser humano precisa de um pouco de ansiedade para poder até sobreviver. Porque todos nós temos um nível de ansiedade normal, né? Aí o que acontece? Às vezes, eu rodo de Uber ainda, e às vezes eu converso com algumas pessoas, eu tenho a sorte de pegar alguma psicóloga, e eu sempre pergunto, ela fala a questão de gatilho, né? Porque quando se fala de gatilhos, a gente fala do evento que antecedeu o processo ansioso. Aí dá-se o nome de gatilho. De gatilho, né? Que é o evento que antecede a crise. E como é que isso se dá muitas vezes? Como eu disse, como ele é multifatorial, e a psicologia que eu estou me pós-graduando entende esse homem dentro de um campo existencial. Né? Nós vivemos como se fosse aqui essa mesa, né, do podcast, ele é um campo. E nós somos afetados por esse campo de diversas formas. Então, dentro da psicologia da Gestalt que eu faço, ele trabalha com essas fronteiras, as delimitações dessa fronteira. Viver é contato. O ser humano é um ser de contato. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento agora, nesse podcast, é tendo esse contato. Desde o momento que você entrou em contato para que a gente estivesse aqui, até a minha chegada aqui embaixo no estúdio, nós tivemos esse contato. E estamos tendo esse contato agora. Esses que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo através da web, eles estão tendo contato conosco de forma visual e auditiva. Então, é verdade. Então, esse ser humano é de contato. E quando nós perdemos a perspectiva desse contato, ele gera os adoecimentos. É só tendo um psicólogo para explicar, porque até então no meu eu pensaria que é algo que sai do normal, né? Que a gente tem uma rotina e poderia acontecer de alguma coisa que acontecesse em relação à nossa vida, que talvez a gente não pudesse estar esperando, e vinha aquela situação e a gente não sabe lidar, e vinha, no caso, a ansiedade, né? Então, melhor de tudo aqui é falar com o psicólogo, né? Porque, no caso, o senhor pode explicar melhor em relação a isso. Mas o que é normal? Não, porque no meu ponto de vista, você acorda de manhã, pensa em quê? Sair para trabalhar. E nessa ida para trabalhar pelo dia, pode acontecer algo que você não esteja esperando, né? Então, assim, uma batida, um susto, um assalto, né? Então, aquele momento daquela coisa que vem a acontecer que você não podia esperar, né? Um tiro. Então, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, nessa situação que pode acontecer o dia a dia da gente, tem coisas que passam do nosso limite que, tipo, no momento pode sair do seu eu pensaria dessa forma, né? Mas é bom que o senhor esteja aqui, porque você poderia explicar melhor em relação a isso. Do meu ponto de vista, seria isso, né? Então, nessa situação toda que eu estou falando, poderia, eu falei um dia desse com a psicóloga, disparar o gatilho, né? Nessa coisa de sair do normal. O que eu penso, não estou falando que eu não sou da área,
Por isso que eu estou lhe perguntando em relação a isso. Quando eu lhe pergunto o que é algo normal, é porque o ser humano ele não é igual. É verdade. Né? Nós somos seres totalmente singulares. Eu sei. Né? Somos únicos, né? Seres únicos. Então, aquilo, um evento que para você pode gerar um estresse, o outro pode lidar muito bem com aquilo. Então. Um evento que para você pode ser traumatizante, o outro, aquilo é algo corriqueiro da vida dele. Por isso, quando a gente fala da perda do contato, é justamente esse time entre você estar ligado com, está tendo esse contato saudável, sei, com aquilo, e quando você lida quando te acomete algo que está fora desse padrão, né? Vamos dizer assim, o ser humano, nós somos muito cartesianos no nosso modo de viver. sei. Aí quando você disse assim, normal, né? O que é normal para um brasileiro pode não ser normal para um europeu. Eu entendo. Ou para um japonês, por exemplo. A cultura é diferente. Então a cultura influi muito essa coisa da normalidade. Pronto, eu vou falar um caso que aconteceu comigo hoje. Eu peguei um passageiro e estava conversando com ele, né? E ele falou que a filha dele sofreu um assalto. E ela passou 2 dias sem falar com ninguém, travada. Entendeu? Então, nessa questão que eu pensaria que seria dessa forma. Não deixa de ser. Os gatilhos acontecem, os eventos traumáticos acontecem. Mas, como eu disse, há pessoas que já passaram por 200 assaltos e você conversa com ele e ele diz, foi assaltado de novo. Pronto. E aí, tá normal, né? E para ele aquilo não afetou. Mas para outros, só o fato do pensar em ser assaltado já gera um sofrimento e dispara um gatilho. Como ele é multifatorial, só a perspectiva de acontecer, ela pode começar a gerar ansiedade.